Começa agora o programa Diário de Oração aqui pela Rede Século XXI e hoje eu gostaria de rezar com você, refletir sobre um dos propósitos ou uma das situações de oração que normalmente nós não nos atentamos tanto e que valeria a pena a gente observar um pouco melhor. Você sabia que na nossa oração a gente precisa ter a autenticidade? A gente nem sempre tem essa referência quando se trata de oração, porque a gente sempre pensa assim, e não é um grande erro pensar nisso. A oração ela vem a partir da espontaneidade, né, de cada um de nós, e é óbvio que isso é correto. Você reza, às vezes, as orações tradicionais, às vezes não. Espontaneamente você se coloca diante de Deus num determinado momento da sua vida e reza. Então essa sua atitude, ou as palavras que você diz, elas são de fato oração. Claro, quando você para fazer isto. Seja numa igreja, seja na sua casa, no seu quarto, onde quer que seja. Bom, isso é um ponto. Trata-se da espontaneidade que o ato de rezar causa e traz em você. Ótimo. O grande problema é quando nós tratamos isso de qualquer maneira e aí a nossa espiritualidade não permite isso, nem a nossa teologia permite isso. A espiritualidade, quando ela é exercida de qualquer maneira, a gente não pode falar que ela não tenha valor, mas assim, você perde muito com isso. E aí entra um dos preceitos, eu diria, da oração, principalmente dos grandes padres da igreja tratam disso, que é a autenticidade da oração. E a autenticidade, de fato, está no caráter que você imprime isso. Às vezes nós não pensamos muito nisso, mas pelo menos a nossa religião católica, trata muito disso, né? Aqueles elementos básicos que a gente chama de elementos lícitos e ilícitos da oração. É quando nós fazemos de qualquer maneira, aquilo perde o seu sentido. Ou melhor, nós vamos tratando de qualquer maneira aquilo que é sagrado. Quando você trata de qualquer maneira o que é sagrado, imagine as outras pessoas, outras situações. Como que você trata? Então, se o sagrado passa a não ter tanta importância e faça de qualquer maneira, o que dirá das outras questões ou outras situações? É a mesma coisa quando você vai à missa e você diz assim, se você não tem nada irregular que não te permita comungar, você diz assim, não vou comungar hoje porque não estou preparado. O que é não estar preparado para comungar? Que pecado tão grave você tenha cometido que te afaste daquele que quer te ajudar? Ou daquele que vai ser para você o início ou a força para alguma coisa em especial na sua vida. Então, quando você diz isso e você não participa da ceia, do banquete, é como se você tratasse aquilo de qualquer maneira. Ou seja, isso é importante para mim quando eu preciso ou quando eu acho que aquilo ali é bom. Então, na nossa espiritualidade, você está tratando de maneira ilícita ou você não está adequadamente vivendo esse momento de oração. Por isso que eu quis refletir com você sobre a autenticidade da oração. Quando nós vamos rezar, é preciso imprimir ali um caráter de verdade. Eu faço porque quero fazer, não porque eu tenho obrigação de rezar. A autenticidade está na maneira como você apresenta isso. Então hoje, na sua oração, pense bastante nisso. Ou pelo menos busque isso como uma reflexão. E eu estou sendo autêntico na minha vida de oração? Eu estou imprimindo ali um caráter de verdade, de fato, porque acredito nisso? Ou, de fato, estou tratando essa dimensão do sagrado de qualquer maneira? Para a gente é muito importante que você pense e reze sobre isso. Receba a bênção de Deus para você e para toda a sua família. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.